Algumas experiências da nossa vida, elas são únicas. Algumas experiências da nossa vida não tem como repeti-las, não tem como. Assim como o primeiro beijo, você que já deu o seu primeiro beijo, você lembra do primeiro beijo? Eu lembro do primeiro beijo que eu dei na Gabriela. A Gabriela não estava esperando, eu fui muito ousado e eu beijei a Gabriela. Eu não me contive. Eu e a Gabriela, nós trocávamos conversa, assim, eu acho que uns 4 meses, né? E então a gente se encontrou e estava conversando, enfim, até que em um certo momento eu beijei a Gabriela pela primeira vez e eu não me esqueço desse beijo, né? E depois todos os outros beijos não foi igual ao primeiro, foi melhorando, né? Eu acredito, pelo menos para mim foi. Então, a experiência do primeiro beijo, ela não volta, ela já aconteceu. Assim como também o nascimento de um filho. Eu tenho 2 filhos e o nascimento da Laura foi de uma forma, foi da mesma forma do Benjamin e da Laura, né? Mas o sentimento é diferente, né? Quando você entregou a sua vida a Jesus, também você sentiu algo mudou na sua vida. Esses momentos são momentos que você viveu e você vai viver uma única só vez. Nesse mês nós tivemos aí 2 casamentos, né? A Giovana e o Brian, eles tiveram ali o momento deles do casamento. Então aquela noite ali para eles foi mágica, cansativa, mas mágica. E não vai acontecer de novo. Não vai acontecer de novo. Amém. Amém. Vocês fizeram promessas eternas, não tem como. Então, algumas experiências da nossa vida não tem como se repetir, não tem como, né? Pentecostes é uma dessas experiências. Pentecostes já aconteceu, como nós relatamos em Atos, capítulo de número 2. Pentecostes é o cumprimento de uma promessa e o Consolador veio. Jesus, ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador que permanecerá com vocês para sempre. Então Pentecostes é uma experiência que não acontece de novo. Opa, como assim, pastor? Não estou te entendendo. Eu sei que você não está entendendo, porque às vezes eu também não entendia. Muitas vezes eu fiz uma oração e talvez algumas pessoas fizeram também a mesma oração. Senhor, eu quero viver de novo Pentecostes, assim como eles estavam reunidos, aí eles ouviram um som como de um vento impetuoso, uma nuvem de fogo, separou em várias partes, repartiu em cada parte, pousou na cabeça de cada um, eles começaram a falar em outras línguas, todos foram cheios. Eu sei, essa experiência de Pentecostes, ela já aconteceu e muitas vezes nós queremos reviver isso. Mas, se ela não volta, pastor, por que nós devemos orar por mais do Espírito Santo? Nós precisamos diferenciar o que aconteceu em Atos, capítulo de número 2, né, como a repetição do Pentecostes, com a perpetuação do Pentecostes. Pentecostes, ele aconteceu, e Pentecostes, ele permanece. Alguns elementos externos de Pentecostes não vai mais acontecer. Alguns elementos, os que são externos, aconteceram naquela situação, para aquele povo, para aquele momento, mas existem também sinais que aconteceram internamente, que ainda acontece nos dias de hoje para a igreja. Então, Pentecostes não é um evento que precisa se repetir na história da igreja. Jesus, ele prometeu uma vez só, e eu vou enviar um outro Consolador. O Espírito Santo cumpriu a promessa no dia de Pentecostes. O que nós precisamos entender é que Pentecostes precisa permanecer. A igreja de Cristo precisa vivenciar Pentecostes
todos os dias das nossas vidas. Então, quais são alguns elementos que aconteceram, elementos externos que aconteceram e não vão acontecer mais, não se repete? Nós lemos aqui em Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? A igreja. Eu quero que você visualize comigo que toda a igreja estava reunida no mesmo lugar. Isso não vai acontecer mais. Isso não vai acontecer mais. E eu não estou falando de denominação, eu estou falando da igreja. Foi um evento onde, na história do mundo, toda a igreja estava concentrada num lugar só. Quando Jesus ele sobe aos céus, eram cerca de 500. Quem recebe a promessa, o cumprimento, cerca de 120 pessoas. Então aqui, cerca de 120 pessoas estavam reunidas. Quem eram essas pessoas? A igreja de Cristo. O som como de um vento impetuoso, pelo menos na história da igreja, eu ainda não ouvi um outro relato do Espírito Santo ter vindo como um som de um vento impetuoso. A figura do fogo, da nuvem de fogo que desce e que quando chega no cenáculo, ela se reparte em várias partes de 120, e elas ficam pousadas sobre a cabeça de cada um deles. Por que línguas de fogo, pastor? Você acendeu uma vela? Quando você acende uma vela, a chama parece uma linguinha, né? Por isso que a gente fala língua de fogo. Um outro acontecimento, né? Eles falaram ali línguas conhecidas. Muitas vezes, algumas pessoas interpretam como línguas dos anjos. Aqui não são línguas dos anjos. Pastor, não existe língua dos anjos? Existe, Paulo ele vai falar sobre elas. Mas aqui eram línguas conhecidas. Conhecidas por quem? O texto fala que várias pessoas do mundo estavam concentradas no mesmo lugar. Várias nações, várias línguas estavam reunidas ali. E quando eles começaram a falar, todos ouviam a mesma coisa. O evangelho foi anunciado pela primeira vez e todos puderam compreender na sua própria língua, assim como fala o verso de número 8. Então, como ouvimos falar cada um deles na nossa própria língua materna. Então, esses são eventos presentes, tudo que foi real, aconteceu. Eu creio que aconteceu, mas também são situações circunstancial. Então foram sinais externos para aquele momento específico. Não se trata de uma essência da obra do Espírito Santo, não. Mas para aquele cenário, o Espírito Santo, ele decidiu se manifestar daquela forma. Então isso marca o que eles estavam vivendo ali, os momentos que eles estavam vivendo, marca ali a inauguração do poder da igreja como testemunha de Jesus, né? Agora, alguns elementos que são essenciais, internos, que eles permanecem. Jesus, ele disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele dará outro Consolador, para que esteja com vocês para sempre. Isso foi um evento que aconteceu internamente, que ainda acontece. Quando alguém aceita Jesus, quando alguém é batizado, o Espírito Santo passa a habitar essa pessoa. Você passa a ter o Espírito de Deus. Então, o Pentecostes ele não terminou, porque o Espírito Santo ele não veio para visitar, ele veio para habitar. O Espírito Santo ele não veio de passagem, ele veio para permanecer na igreja. Então nós não recebemos o Espírito Santo em medidas. Eu não acredito, diante da palavra do Senhor, que nós recebemos o Espírito por medida. Agora você vai receber um pouco, agora você vai receber um pouco mais. Não, ou nós recebemos tudo, ou nós somos cheios, ou nós somos vazios. Não tem como nós termos um pouco de Deus e um pouco de outras coisas. Não tem como. Nós recebemos o Espírito Santo por completo. Eu estou falando de recebermos o Espírito Santo aqui, não os dons, não os frutos. Os dons nós precisamos buscar, nós precisamos desejar. Os frutos nós precisamos ter a consciência que precisamos viver em santidade, precisamos que o Espírito Santo nos mude, e para isso eu preciso buscar o fruto do Espírito de Deus. Então, o vento
impetuoso cessou ali, o fogo, ele se apagou ali, as línguas circunstanciais dali, elas também acabou ali. Mas agora nós temos o essencial do Espírito Santo para nós. Por quê? Porque nós recebemos do Senhor o poder do Espírito Santo. E o que é o poder do Espírito Santo? Traduzindo do texto original do grego, o poder do Espírito Santo é dito como o dínamos, né? A raiz dessa palavra é como se fosse uma dinamite, uma explosão. Mas o que Jesus ele está falando, na verdade, vocês receberão poder. E Jesus ele está dizendo, vocês receberão a capacidade de realizar, vocês receberão a capacidade de fazer. Fazer o quê? Só para saber se vocês não estão dormindo, hein? Receber poder, receber a capacidade de fazer o quê? Jesus ele diz, vocês serão as minhas testemunhas. Vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. E querido, talvez essa mensagem, ela começa a ficar um pouco mais apertada no nosso coração, mas quando Deus ele ministrou, quando eu comecei a escrever, segundo o que Deus ele falava, o que eu entendia, é muito forte, eu sei que vai ser muito forte, pelo menos para mim foi, mas eu quero que você entenda, Deus ele quer sinalizar algo para a sua igreja nessa noite. Eu creio no nome de Jesus, que é algo que Deus ele está mostrando para nós, que por algum motivo nós não estamos compreendendo. Mas o Espírito do Senhor que habita no meio do seu povo, ele está nos direcionando para que nós possamos ter a capacidade de realizar. Então esse poder do Senhor não é uma teoria, o poder do Senhor não é um discurso, o poder do Senhor não é uma religião, mas é a capacidade de realizar. Jesus ele não veio configurar uma religião. Jesus ele não veio abrir uma porta de uma igreja com uma plaquinha. Jesus ele veio para restaurar. O Espírito Santo ele foi prometido para restaurar o que o pecado causou na humanidade. E eu não consigo entender quando crentes acham que qualquer religião é boa ou leva para Deus. Ah, pastor, vamos respeitar todas as religiões. Vamos respeitar. Vamos deixar as pessoas indo para o inferno mesmo. Sim, vamos deixar. Legal. Não é a vontade de Deus. Talvez nesse tempo de redes sociais, nós podemos achar que nós vamos pagar de bonzinho, porque Jesus é amor, porque Jesus ele ama todas as religiões, todas as opções sexuais, todas as pessoas que roubam, todas as pessoas que aprontam, que traem as esposas, maridos, mas não, a religião que Jesus ele veio instituir é uma religião de santidade. O Espírito Santo ele foi prometido para converter os corações em pecado. O problema é que a igreja tem que vestir o terno bem alinhado. Eu não vim não foi porque eu quis ficar bonito não. Eu vim de propósito assim. Para ficar bonito, só para minha esposa. Só para minha esposa. Esses dias a Gabriela reclamou que eu estava fazendo exercício sem manga. Falei, amor, vou te explicar uma coisa. Não estava fazendo exercício sem manga para mostrar músculo, para mostrar nada. Eu achei que era mais fácil. Mudei, coloquei uma de manguinha. Porque eu não quero aparecer para ninguém. Eu quero aparecer para ela. Eu quero que ela me veja bonito e pronto, final. Mas eu vim aqui de propósito, dessa forma de propósito, porque nós olhamos para a pessoa que está bem vestida, a pessoa que fala bonito nas redes sociais, nos púlpitos, porque Jesus ele é amor, porque Jesus é maravilhoso. Ei, Pedro ele olha em Atos, e ele diz, convertam-se dos seus corações pecaminosos. Não tem como o Evangelho não mudar a vida das pessoas.
E se o Espírito Santo de fato habita o meu coração, eu não posso olhar para a pessoa que está andando fora dos caminhos de Deus e achar que é normal e eu não fazer nada. Uma vez que Jesus ele diz, o Espírito Santo ele estará sobre você para te impulsionar a você fazer o que você não consegue. O impossível não existe neste lugar. Por quê? Porque Deus ele está aqui. Quando a palavra do Senhor diz que não há impossível para Deus, Deus ele está falando assim, olha, você é responsável de fazer o que você pode. Mas agora o que não está no meu controle, aí é a graça, é o dínamo do Espírito sobre mim, para que eu possa ser testemunha do Senhor. Então, sem o Espírito Santo de Deus, a igreja, ela é simplesmente uma outra religião. Sem o Espírito Santo de Deus, nós somos apenas uma associação, nós somos apenas um grupo religioso, porque infelizmente é isso que muitas pessoas pensam. Nós temos um CNPJ, Associação da Igreja Metodista, Quinta Região Eclesiástica. Nós temos um CNPJ. Mas nós não somos um CNPJ, nós somos uma igreja que faz parte de um corpo espiritual. E eu não posso achar que eu posso viver a minha vida cristã sem o Espírito Santo. Nós podemos até gerar programações maravilhosas. Nós vimos no Metodista New quantas programações maravilhosas. É o Biwan que vai acontecer, é os encontros que nós temos das faixas etárias, é o maravilhoso chá das mulheres, mas se for feito tudo isso sem o Espírito Santo, é só um evento. E de evento está acontecendo um evento lindo ali fora. Então, sem o Espírito Santo, nós somos só um CNPJ, como eu disse. Mas com o Espírito Santo, uma igreja que tem o Espírito Santo, uma igreja que busca os dons do Espírito Santo, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, é uma igreja que reproduz Cristo na terra. E nós deixamos de ser apenas uma organização religiosa no meio de tantas. Para que nós possamos ver a diferença. Todo mundo sabe quem é Pedro? Pedro, pescador, Pedro. Quem era Pedro sem o Espírito Santo, gente? Pedro, ele tinha uma característica muito impulsiva, né? Aquele que vai e corta a orelha do soldado, aquele que fala para Jesus, Jesus, eu não estou concordando com isso que você está fazendo não vou deixar você lavar meu pé não, está louco? É o Senhor que deveria estar sendo lavado os seus pés. Pedro é aquele que fala assim, não, o senhor não vai morrer não, está louco. Pedro é muito impulsivo. Parece que Pedro ele só faz as perguntas erradas, parece que Pedro ele só pisa na bola. Mas quando Pedro recebe o Espírito Santo do Senhor, o que acontece com Pedro? O que mudou no Pedro? Foi o seu jeito impulsivo? O que mudou Pedro foi a sua oratória? Não. O que mudou Pedro foi a sua roupa que ele usou no dia de Pentecostes? Não. O que mudou Pedro foi o Espírito Santo. Mas o que mudou em Pedro foi que pela primeira vez, naquela janela do cenáculo, ele olha para aquela multidão confusa e ele testifica Jesus como uma testemunha. Foi isso que mudou dentro de Pedro. Pedro, que olha para aquele homem na porta formosa do templo, e sem nada para dar, ele com ousadia, estende a mão e fala para aquela pessoa, levanta e anda. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, não tenho nada para te ajudar fisicamente, o seu corpo, mas agora eu vou orar por você, em nome de Jesus você vai levantar. Pedro é aquele que questiona agora as autoridades. Pedro é aquele que tem a autoridade do Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo ele nos muda a nossa forma de agir. Ele nos impulsiona. O Espírito Santo ele dá força para que Pedro ele vença o pecado. Paulo ele diz:
se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, vivereis. Ou seja, o Espírito Santo do Senhor, Ele nos dá o poder para vencermos o nosso pecado. É o Espírito Santo do Senhor que Ele faz eu vencer os pecados mais ocultos, aqueles que ninguém conhece. É o Espírito Santo do Senhor. É Ele que dá essa força para que nós mudamos. É Ele que nos dá a ousadia do que Jesus Ele falou: vocês receberão o Espírito Santo para ser minha testemunha. É o Espírito Santo que sustenta a igreja no meio das perseguições e das pressões do mundo. É Ele que nos torna mais fortes e menos religiosos. Ele nos torna menos medrosos. Nós podemos até cantar, nós podemos até pregar, nós podemos até estar na igreja, mas se nós não tivermos o Espírito Santo, nós não vamos ser testemunhas de Jesus. Nós podemos até cantar sobre Ele. É Ele, por Ele, para Ele, nananana. Mas quantas vezes de fato nós estamos deixando as coisas do mundo por Ele? De fato Ele tem mudado a nossa vida? De fato o Espírito Santo que habita em nós tem nos mudado? Porque nós falamos, nós cantamos essa música, ela é linda, é maravilhosa, eu choro todas as vezes com essa música. Quando eu vim para Três Lagoas, eu fiz algumas viagens assim de ida e volta, né? A família quis conhecer aqui, aí eu tive que levar de volta. Aí eu fiz umas 3, 4 viagens na mesma semana para levar. Pensa num povo grande, né? Aí depois vieram tudo morar para cá. Meu Deus do céu, se eu soubesse que eu ia só gastar pneu, não tinha levado a primeira, já tinha deixado. Mas eu voltava chorando, porque pela primeira vez eu estava deixando de fato algumas pessoas que eu amava, da minha família, minha mãe, meus pais, meus pais, né? Meus irmãos, minha cunhada, enfim, né? E eu cantava, por Ele, para Ele que eu estou deixando. Mas agora, será que eu estou deixando o que agora? Será que por Ele eu estou deixando os meus pecados? Será que por Ele eu estou deixando o meu orgulho? Será que por Ele eu estou deixando as minhas opiniões? Porque quando eu olho para a Bíblia, as minhas opiniões, elas não servem para nada. É a vontade dEle. Então, quando eu olho para a história de Pedro, quem ele era antes do Espírito Santo e quem ele é com o Espírito Santo, eu observo que Pedro, ele é simplesmente uma parte da igreja que também precisa mudar a partir do Espírito Santo de Deus. E a nossa necessidade, ela precisa ser urgente. Precisa ser urgente essa necessidade. Ter o Espírito Santo realmente nos dando um destino precisa ser uma necessidade para nós. Só que para nós ouvirmos o Espírito Santo, nós primeiro precisamos nos calar. Nesse exemplo que eu disse da Gabriela, sabe por que o Espírito Santo ele teve que falar? Sabe por que o Espírito Santo precisou falar algo tão simples para mim? Porque enquanto a Gabriela estava falando, eu queria falar. Porque quando a gente está discutindo, eu não sei se você sabe, né? Eu até conversei com ela um tempo atrás sobre isso. Quando a gente discute um com o outro, eu falo, pessoas, você já percebeu que a gente vai tomando uma distância? Nunca vi um casal discutindo, se abraçado. Eu nunca vi. Eu sempre falava para ela, quando você discute comigo, eu já observei que você quer fugir de mim, você não quer me ver perto. E sabe o que acontece? Acontece um negócio dentro de nós, que primeiro, a pessoa está falando, a gente já não ouve. Porque a gente já está querendo elaborar uma resposta para dar, porque a gente quer estar sendo certo, a gente quer ser sempre o certo. Aí eu falei para ela, assim, olha, a próxima vez que a gente discutir, eu vou te agarrar. Vou amarrar minhas pernas na sua, você não filmou isso não, né? E você vai ter que brigar comigo, abraçada comigo, falei para ela. Nunca mais ela quis brigar comigo, nunca mais. Às vezes por mensagem. Aí eu nem respondo, espero ela chegar em casa e abraço ela. Nós precisamos aprender a falar menos e ouvir mais o Espírito Santo. O que acontece é que muitas vezes alguém chega e pergunta assim, pastor, mas eu não consigo ouvir o Espírito Santo. Mas aí a pessoa vai relatar a vida e é o dia inteiro no celular. Aí a pessoa vai relatar sobre a vida é muito corrida.
A vida é muito agitada. E quando a vida é muito agitada, nós não conseguimos parar para de fato ouvir o que é essencial. Então, para ouvir o Espírito Santo, nós precisamos parar, nos calar e permitir o Senhor falar com a gente, para que de fato nós possamos ter mais de Deus na nossa vida. Como eu disse, não tem como nós recebermos pouco de Deus. A nossa vida com Deus é como uma garrafa. Imagina o oceano. Imagina você pegando uma garrafa vazia, você abre a tampa, você joga essa garrafa dentro do oceano. As águas do oceano, ela vai começar a encher nessa garrafa. E de repente, o oceano vai estar dentro da garrafa, e a garrafa vai estar dentro do oceano. Não tem mais onde caber ali a água. Por quê? Porque a água já consumiu toda. Assim é nós. E nós só podemos ter Deus no seu todo se o Espírito Santo, de fato, ele estiver em nós. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo esteja em nós, somos como essa garrafa no oceano. O oceano é totalmente grande, nós somos uma pequena garrafa, e Ele está dentro de nós, e Ele está por cima de nós, e nós somos completados a todo momento por conta dEle. O Espírito Santo é o nosso mestre, o Espírito Santo é quem nos ensina. Nós só podemos compreender a Bíblia através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ilumina eu e você. É Ele que nos ilumina. E se Ele não acender a luz, nós não vamos ver. Se o Espírito Santo não tirar a surdez do nosso ouvido, nós não vamos ouvir. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo ele não pode ficar numa escala lá embaixo, mas ele precisa ter a mesma centralidade que Deus e Jesus, por serem o mesmo. E essa é a notícia que eu tenho para você nessa noite. E o Ministério de Louvor, o time de adoração, por favor, vocês podem se posicionar, pode subir aqui, por favor. A boa notícia que eu tenho para você é que Deus é presente. Deus, Ele é presente. O Pentecostes, ele significa que Deus, Ele veio à humanidade. Ele veio de encontro à humanidade, para restaurar a obra dele, que um dia sofreu uma ruptura por conta do pecado. Deus, ele decidiu se dar ao homem, para que eu e você pudéssemos respirá-lo. Assim como você respira o ar, eu e você precisamos também respirar dentro de nós, a todo segundo, milésimos de segundo, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele veio para nos encher. E quando nós somos cheios de Deus, nós mudamos completamente quem somos, porque é Ele que rege as nossas vidas. Mas qual foi a última vez que eu parei para ouvir o Espírito Santo? Porque muitas vezes nós falamos, eu não ouço Deus. Não, você não está ouvindo Deus porque Deus ele foi embora. Não, você está ouvindo Deus porque você silenciou a voz do Espírito em você. Deus ele não foi embora, Ele está em você. Você só não está permitindo que Ele fale. Então o Pentecostes ele é a lembrança que Deus está em nós. Repita comigo: Deus está em mim. Deus está em mim. Tem até uma música, né? Deus, como que é? Está aqui. Você sabia que essa música revela a sua idade? Revela a idade de algumas pessoas. Deus está aqui. E você precisa ter a certeza, como a letra dessa canção diz: com certo como o ar que eu respiro, Deus está aqui. Você só precisa aprender a ouvir Ele. Você só precisa aprender a silenciar a sua voz, para que a voz do Espírito comece a soprar dentro de você. Talvez você até ouve a voz do Espírito. Muitas vezes nós achamos que é nós. Muitas vezes a gente ouve assim: fala para fulano que eu amo ele.
Aí a gente fica com vergonha. Ah, não, Deus, eu não vou não. Às vezes a gente sente no coração, vai lá, ora por fulano, vai lá, liga para o pastor, pergunta se o pastor está bem. Gente, eu tenho minhas crises de choro, eu tenho minhas crises de solidão, eu sei que você também tem. Às vezes Deus ele fala isso, mas às vezes a gente fala, não, pastor, que isso, não, membro da igreja, por que eu vou ligar, não sou pastor, não sou líder, não. Mas às vezes Deus ele está falando, e a centralidade de nós vivermos o Pentecostes é nós pararmos de observarmos dentro da igreja algumas coisas que não cabem na nossa adoração. O problema é que nós saímos da igreja, o problema é que nós trocamos de igreja, o problema é que nós não estamos satisfeitos com a liderança, muitas vezes com o pastor, e a gente fala tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Ah, eu me desviei porque o pastor não veio na minha casa. Mas o seu compromisso é com o pastor ou com Deus? Queridos, hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar. Qual é quem te compromete a estar aqui? Não, pastor, eu estou aqui por conta do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Precisamos viver uma essência do Pentecostes. Sim, muitas vezes a gente fala, ai, Pentecostes é os dons, é tanta coisa. Só que nós esquecemos de muitas coisas que são importantes. Ai, Deus me batiza porque eu quero falar em línguas. Mas e o discernimento? E as palavras de sabedoria? E tantos outros dons que o Senhor dá? E tantas outras coisas que o Senhor faz? Nós precisamos buscar mais de Deus. E em Pentecostes, eu preciso entender que Ele permanece até os dias de hoje. Mas sou eu que escolho ser a testemunha de Cristo. Se você encher o tanque do seu carro, mas você não tirar ele da garagem, você não vai a lugar algum. Pode até ir a pé, mas com limitações. Um carro com o tanque cheio, se você não utiliza, não serve para nada. Um crente cheio do Espírito Santo, que não serve, que não avança, que não caminha segundo o que o Espírito Santo quer, é como um carro cheio de gasolina, que não serve para nada. E nessa noite o Espírito Santo do Senhor, Ele nos convida, para que nós possamos, de fato, olhar para nós, para a nossa vida. E se o Espírito Santo Ele nos muda, por que é que eu estou da mesma forma? Essa semana eu entendi que Deus Ele tem que mudar algumas coisas na minha vida. Eu fiz uma oração ao Senhor, nesse tempo que nós estamos trabalhando no secreto, o tema dos nossos grupos de conexão. Buscar o Senhor no secreto não é eu ficar pedindo as coisas para o Senhor. Eu estava no dia da Fernanda e a gente compartilhava isso. Estar no secreto, eu falar para o Senhor, eu quero mais de Ti. Sim, você precisa, eu preciso de tantas coisas, o Senhor sabe disso, mas o que eu e você mais precisamos é da presença dEle. Jesus Ele fala, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas, pastor? Riqueza? Não. O Senhor, Ele olha para dentro de nós e Ele sabe tudo que nós precisamos. Isso quer dizer que eu não posso fazer uma oração pedindo algo para Deus? Sim, você pode, mas a intenção do Senhor no secreto é pedir para mais do Senhor, pedir para mais dEle, pedir para que Ele te use mais, para que você possa avançar mais, para que você possa ser uma pessoa melhor, para que você possa mudar, para que você possa ser mais cheio dEle. E as demais coisas que você tem aí, que você precisa, vai sendo acrescentadas. Tem experiências que é só para nós, tem experiências que são pessoais, que não dá para ficar testemunhando como algo genérico, porque é só nossa.
Uma vez, eu já contei isso aqui, mas eu vou contar de novo. Uma vez, quando eu estava no começo do meu ministério, a igreja que eu pastoreava era 20 quilômetros da minha cidade. Eu só ia lá, pastoreava a igreja. E eu tinha um carro, e esse carro ele quebrou, e foi justamente na época que eu estava desempregado. E eu tinha um valor, e eu falei para a Gabriela: eu vou mandar arrumar o carro, eu vou deixar para consertar, porque nós precisamos estar no final de semana na igreja. Nós tínhamos a Laura e o Ben tinha uns 3 meses. A Gabriela disse: é o único dinheiro que nós temos, e é o dinheiro que nós vamos fazer mercado. Só que naquele dia a minha fé foi: eu vou consertar o carro, porque eu preciso estar na igreja. Nós fomos para o culto. Acredito que a Gabriela estava muito brava comigo, porque a Gabriela não tem fé, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Aprendi a ter muita fé com ela. Na verdade, na experiência que eu disse do Espírito Santo, eu aprendi com ela. Consertei o carro, nós fomos. E após o culto, uma irmã da nossa igreja entregou um papel para ela e disse assim: Gabriela, isso daqui é para vocês. A Gabriela, isso aqui é dos dias. Não, o Espírito Santo do Senhor mandou entregar enquanto o pastor pregava. Nós voltamos para casa, é a hora que nós abrimos ali a bolsa do Benjamin. Havia exatamente o dinheiro que eu havia usado para consertar o carro, para servir a obra do Senhor. Essa é uma experiência minha. Eu não estou falando que você tem que tirar o dinheiro dos seus filhos, da sua casa, para fazer outras coisas. Não estou falando. Estou falando que é uma experiência minha, uma experiência pessoal minha com o Senhor. Mas essa experiência me ajuda a entender uma coisa: que Deus, Ele não desampara os seus filhos. Ele não desampara. O mesmo Deus que dá descanso a um passarinho que não tem uma casa, é o mesmo Deus também que olha a nossa fé e as nossas necessidades, e na nossa escassez o Senhor, Ele nos prova, mas também o Senhor, Ele nos abençoa. É esse o poder de Deus. E muitas vezes nós não reconhecemos o poder dele, porque nós não experimentamos dele. Eu quero convidar você a se colocar em pé nessa noite. O meu tempo já deu. Eu tenho mais 4 minutos, e nesse tempo nós vamos orar, e eu vou encerrar.